Ei pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Estou iniciando aqui agora nessa videoaula que é sobre o nosso segundo simulado, nesse segundo trimestre. Então eu vou começar pelo conteúdo que iniciamos, né? E que vai cair nesse simulado de vocês. Começando aqui pelo conteúdo escalas termométricas, né? Quando eu falo em escalas termométricas, pessoal, eu estou falando daquelas três escalas diferentes de temperatura que eu tenho, né? Escalas termométricas são escalas para medir temperaturas. Por exemplo, a escala que utilizamos aqui no Brasil, que escala é essa? É a escala Celsius, né? Se você vai lá para os Estados Unidos ou por algum outro país, a escala que é utilizada lá é o quê? É a escala em Fahrenheit, que é essa daqui, ó. E quando você está lidando com trabalhos científicos, né? A escala que utiliza, pessoal, é essa aqui, ó. É o Kelvin, certo? Por exemplo, quando o cientista faz algum experimento no laboratório, né? E ele vai escrever o artigo dele, o registro dele, né? Se ele tem que colocar a temperatura que ele utilizou, ele vai colocar a temperatura em Kelvin, tudo bem? Então aqui no Brasil, graus Celsius, ou em outros lugares, né? Por exemplo, nos Estados Unidos utiliza o que? A escala em Fahrenheit, certo? Tá vendo essas temperaturas aqui, ó? 100 graus Celsius, 212 Fahrenheit e 373. Só relembrando, né, que eu já falei em sala de aula, essas temperaturas aqui, galera, são temperaturas quando a água está fervendo, ou temperaturas de vaporização, que é quando a água passa do estado líquido para o estado de vapor. E essas temperaturas aqui, ó, 0 grau, 32 Fahrenheit e 273, né? São temperaturas, gente, quando a água começa a virar gelo. Ou seja, quando ela passa de líquido para o sólido, né? O estado sólido. Ou gelo, ou quando ela começa a transformar em gelo, são essas temperaturas aqui, ó. Em graus Celsius vai ser quanto? 0 grau. Em Fahrenheit é quanto? 32. Em Kelvin, 273. A mesma coisa no vapor, tá? O vapor da água, ó, quando começa a virar vapor, é em 100 graus Celsius. Se fosse Fahrenheit, seria quanto? 212. Se fosse em Kelvin, 373. Para ficar mais claro isso, vamos fazer um exemplozinho aqui, ó, de como seria isso na prática, né? O que eu quero aqui, pessoal, ó, vamos fazer nesse exemplo aqui o que, né? Vamos transforme o que? 68 Fahrenheit, tá vendo aqui, ó, temperatura em Fahrenheit, para a escala Celsius. Ou seja, eu quero passar de uma temperatura que está em Fahrenheit para a escala Celsius, né? Por exemplo, nós brasileiros aqui não temos a noção se essa temperatura aqui, ó, está quente ou se está fazendo frio. Os americanos, eles estão acostumados com essa temperatura. Eles sabem se 68 Fahrenheit se é uma temperatura quente, né? Ou se é uma temperatura mais fria, ou se é uma temperatura razoável. Nós brasileiros não temos essa noção. Por quê? A nossa temperatura está na escala Celsius. Mas vamos converter então, passar dessa para essa aqui e vamos descobrir quanto que 68 Fahrenheit vale na escala Celsius. A fórmula que eu coloquei no caderno de vocês aí, que eu passei, recomendo vocês abrirem o caderno e ir acompanhando essa videoaula, tá? Para vocês verem que tudo que eu estou fazendo aqui, né, vocês têm no caderno aí também. Por isso que eu não coloquei conteúdo nem nada. Aqui eu desenhei aqui, né, eu fiz numa folhinha e vou repassando para vocês aqui para eu ganhar um tempinho, tudo bem? Por isso que eu não fiz os slides aqui. Eu fiz numa folha Chamex e tirei uma foto, né, para ficar mais fácil eu ganhar um tempinho aqui. Então aqui, ó, na sala de aula, galera, eu passei essa fórmula aqui para vocês, ó. Essa fórmula aqui significa o quê? Eu vou transformar de Fahrenheit para o quê? Para a escala Celsius, né? É isso que significa, isso que significa, gente. Quando eu transformo de Fahrenheit para Celsius, utilizo essa fórmula aqui, ó.
Por que essa fórmula? Tá vendo aqui, ó? Eu tenho TF. TF é o quê? Temperatura em Fahrenheit. E TC? TC, galera, temperatura em Celsius, né? O C de Celsius aqui e o F aqui de Fahrenheit. Como eu quero passar de uma para outra, a única fórmula que eu posso utilizar é essa daqui. Não tem outra. Aí o que vai acontecer? Esse TF aqui, ó, tá vendo essa letra TF aqui? No lugar dessa letra TF, que é a temperatura em Fahrenheit, eu vou colocar que número aqui, gente? O número vai ser o 68, né? Não é 68 Fahrenheit que eu tenho? Então vai ser esse número aqui, ó, que eu coloco. TF é igual a 68 Fahrenheit. Então, ó, vamos repetir aqui, TC dividido por 5, tá aqui. Isso é igual, ó, o igual daqui a 68. Por quê? No lugar do TF eu coloquei o 68. Menos 32 dividido por 9. Esse 32, esse 9 e esse 5 já é da fórmula. Vocês não precisam se preocupar de onde ele veio, ele já é da fórmula, tudo bem? Quando vocês pegar essa fórmula, sempre vai ter esse 32, esse 9 e esse 5. Já é da fórmula, não se preocupe com isso. A única coisa que muda é só onde está as letras aqui, TC e TF. Então, beleza, como é que eu resolvo isso aqui agora? Vou resolver primeiro aqui em cima, ó. 68 menos 32. É o jeito mais fácil, né, de resolver isso. 68 menos 32 vai dar quanto? Fizeram aí de cabeça aí? Vamos ver aqui, ó. Vai dar 36, né? 68 menos 32, 36. Dividido por 9. Repetir aqui de novo, ó. TC dividido por 5, eu repeti, eu não mexi nele, ó. Olha ele repetindo aqui, ó. Isso é igual a resolver essa parte aqui, ó. Que deu quanto? 36. Dividido por 9, é o 9 aqui. O que eu posso fazer agora? Vamos dividir. 36 dividido por 9 dá quanto? 4, né? Então aqui, ó. Nosso 4 aqui. Repetir de novo esse TC dividido por 5. Repete ele aqui, porque eu não resolvi ele ainda. Isso é igual a 4, que veio daqui, né? E aí, como é que eu resolvo agora aí? Pensaram aí? Como é que eu resolvo essa continha aí? Para resolver isso, galera, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, ó, esse 5 aqui, ó, e vou passar ele multiplicando esse 4. Passo ele multiplicando. Tá vendo? O 5 está do outro lado da igualdade. Olha o sinal de igual aqui, ó. Se ele está do outro lado e na parte de baixo, né, eu passo ele, jogo ele multiplicando para o outro lado. Aí o que vamos ter? 5 vezes 4, né? 5 vezes 4 dá quanto, gente? Vai dar os nossos aí 20 graus, né? Pessoal, como assim 20 graus, né? Isso significa o quê, pessoal? Que essa temperatura de 68 Fahrenheit é o equivalente ao quê? Equivalente a 20 graus. Agora eu sei, né? Eu sei que 68 Fahrenheit é uma temperatura agradável, uma temperatura ok, uma temperatura que não está nem quente, também não está tão frio, né? Uma temperatura legal, bacana. Por que eu sei? Porque eu sei que 68 Fahrenheit é a mesma coisa que 20 graus Celsius. O próximo conteúdo que temos aqui, turma, é dilatação térmica. O que veio a ser uma dilatação térmica, né? Dê uma olhada nessas figuras aqui, ó. Por exemplo, essa daqui. Eu tenho um trilho de um trem, e entre um trilho e outro eu tenho um espaçamento aqui, ó. Tá vendo esse espaçamento? Isso daqui acontece, pessoal, por quê, né? Porque esse trilho aqui, ele pode sofrer uma dilatação. O tamanho dele pode aumentar. Como isso acontece, ó? Nessa figura aqui, por exemplo, ó, eu tenho o quê, né? Eu tenho, vamos supor que aqui eu tenho um trilho de um trem, tudo bem? Igual lá na figura que eu te mostrei. Aí, vamos supor que esse trilho, ó, quando ele está a uma temperatura de 20 graus, ele tem um tamanho inicial, que eu vou chamar, ou comprimento inicial. Quando essa temperatura aumenta, por exemplo, para 60 graus, esse tamanho do trilho ele vai sofrer uma expansão, ou o que chamamos de dilatação. Ou seja, o tamanho dele aumenta, né? Ele fica maior. Aqui, ó, antes eu tinha um comprimento inicial, agora aqui eu vou ter o quê? Um outro comprimento. O tamanho dele muda, né?
Por isso que aqui, ó, é importante deixar esse espaçamento aqui, porque se não tem esse espaço aqui, gente, quando um trilho aumenta em relação ao outro, né, os dois aqui vão aumentar, um vai ficar empurrando o outro. Um empurra o outro e eles podem se distorcer, né? Um vai ficar querendo passar por cima do outro, ou empurrando para o lado. Aí o que acontece, ó? Esse caso aqui, por exemplo, ó. Isso aqui é um caso quando o trilho aumenta de tamanho e aí não tem espaço, né? Não tem aquele espaçamento lá. O que aconteceu? Ó, ele foi obrigado a o quê? A vir para o lado aqui, ó. O mais correto aqui é o quê, né? Ele está em linha reta, né? Tá vendo essa distorção que aconteceu aqui, ó? É devido justamente ao efeito da dilatação térmica. Mas como acontece essa dilatação, né? Vamos ver um exemplo aqui de dilatação térmica. Vamos resolver aqui, ó. Vamos supor, galera, que eu tenho aqui, só relembrando, né? A fórmula que vocês têm no caderno aí, eu tenho essa equação aqui, ó, essa fórmulazinha primeiro aqui, que é a fórmula da dilatação linear. O que vem a ser dilatação linear? É aquela dilatação que ocorre em apenas uma direção. Por exemplo, um fio de luz, um trilho, né? Uma vara de vergalhão de uma construção, né? É uma dilatação linear, acontece apenas uma direção, tudo bem? Eu posso ter também, ó, deixa eu digitar aqui para vocês, dilatação superficial, né? Que é a dilatação superficial? É que acontece em uma superfície, tá vendo aqui? Uma determinada área, né? Isso é a dilatação superficial aqui, ó. Essa parte aqui, por exemplo, tudo bem aqui, ó, entre uma ponte, né? Numa ponte eu tenho um espaçamento aqui, ó, que é justamente por causa disso, ó. Aqui, ó, quando o concreto se expande, ó, tem esse espaçamento deixado aqui para evitar aquilo que aconteceu na linha do trem. Eu posso ter também dilatação volumétrica, que aí já tem a ver com volume. Mas vamos resolver esse exercício aqui, ó, onde tá vendo esse ΔL aqui, galera, ó? Esse ΔL aqui, gente, ó, tá aqui, ó. É a variação, né? Variação é aquilo que muda, né, pessoal? Aquilo que muda eu chamo de variação. A fórmula da variação do comprimento é o quê? É o ΔL, aqui ó, ΔL. Isso aqui é igual ao comprimento inicial, que é isso aqui, comprimento inicial, vezes esse alfa, onde esse alfa aqui, gente, eu chamo de coeficiente de dilatação. Ele depende de material para material. E esse ΔT aqui, ó, ΔT é o que mesmo? Variação de tempo. Não, não é tempo, tá? Quem pensou em tempo pensou errado. É variação de temperatura, pessoal. Não esqueçam disso, variação de temperatura. Então, como vai ficar aqui, ó? Vamos ver. Eu quero descobrir a variação aqui, ó. Quanto que aumentou esse comprimento aqui, ó? Qual foi a variação, né? Variação é isso, gente, é o quanto que aumentou, o quanto que mudou. Então aqui, ó, por exemplo, ó, vamos supor que nesse trilho aqui, nesse trilho de um trem, né? Vamos supor que o comprimento inicial, aqui é quanto? 30 metros. Então pega esse 30 aqui e substitui aonde? No lugar do L0, tá aqui, ó. 30 vezes o alfa. Quem é alfa, né? Alfa, galera, é o coeficiente de dilatação. Geralmente trilhos, né, eles são feitos de aço, material aço, né? E o coeficiente do aço é o quê? 11 vezes 10 a menos 6, tudo bem? Por temperatura, por graus Celsius, por isso que ficou isso aqui, ó. Mais 11 vezes 10 a menos 6. Isso aqui é tabelado, vocês não precisam decorar isso aqui, eu tenho que fornecer para vocês. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho vários coeficientes aqui de vários materiais, por exemplo, ó, alumínio, cobre, ferro, vidro, aqui, ó, são todos valores que já são tabelados, beleza? Ó, aço, ferro, cobre, prata,
São valores aí que vocês não precisam se preocuparem com ele, bem? Então, voltando aqui de novo, aqui no slide. Comprimento inicial, que é quanto mesmo? É o 30, já coloquei aqui. O alfa aqui, coeficiente de dilatação, que vale quanto? Esse alfa aí. Esse 11 aqui, ó, vezes 10A, menos 6, olha ele aqui. E esse ΔT? ΔT é quanto? 40. Por que 40, galera? ΔT é variação de temperatura. Qual é a variação de temperatura? De 20 até 60. Quanto que aumentou, gente? De 20 até 60. Aumentou 40 graus, né? 20 mais 40 vai dar quanto? 60. Essa é a variação. Aí é só multiplicar agora. Olha aqui, ó. O que eu vou fazer? Multiplicar primeiro aqui. Primeiro eu vou multiplicar 30 vezes 11 e vezes 40. Multiplica esses números primeiros aqui, ó, que são mais fáceis. 30 vezes 11 e vezes 40. Isso vai dar quanto? 132 mil. 13 mil, né? Perdão, 13.200. É esse valor dessa multiplicação. Vezes 10 elevado a menos 6, que é esse 10 aqui, ó. Tá vendo? Esse 10 aqui eu não mexi nele. Ficou vezes 10 a menos 6. A ordem dos fatores aqui não altera o produto. Eu posso multiplicar qualquer um desses aqui. Fica mais fácil eu multiplicar como, né? Esses 30 vezes 11 e vezes 40. Depois eu deixo 10 a menos 6 elevado a menos 6 aqui, ó. Multiplicando ele por fora aqui. Vamos ver como é que fica isso. Olha só como é que eu vou escrever isso, hein, pessoal? Aqui já pode tirar. Olha aqui, gente, ó. O que eu fiz aqui agora, né? Eu fiz o seguinte, pessoal, ó. Eu peguei aqui, ó. E andei, tá vendo aqui, gente? Eu tenho 13.200. Tudo bem? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a imagem aqui para ficar melhor para vocês. Ó. Eu tenho aqui 13.200, tudo bem? Deixa eu tirar isso aqui. Ó, 13.200. Esse 13.200 aqui, eu vou escrever ele dessa maneira aqui, ó, 1,32. Como é que eu faço isso, gente? Eu pego uma vírgula que tem aqui, ó, desse lado aqui, e vou andando com ela. Vou andar quantas casas? 5 casas, ó. 1, 2, 3, 4, perdão, não é 5 não, são 4 casas, tudo bem? Tá vendo? A vírgula que estava aqui, ó, no finalzinho desse número aqui, que é o 0, eu andei 1, 2, 3, 4. Ou seja, de 13.200, esse número aqui foi para quanto? Foi para 1,32. Mas para ele ir para 1,32, eu tive que reduzir quantas casas decimais? 4 casas decimais. Foi a quantidade de casas que eu vim andando. Se eu andei 4 casas decimais, pessoal, nesse 10 a menos 6 aqui, ó, eu tenho que acrescentar mais 4 números. É como se eu fizesse assim, gente, ó. Menos 6 mais 4. Por que mais 4? Porque eu andei aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, a quantidade que eu andei para cá, reduzindo, aqui eu tenho que compensar. Vou compensar em quanto? Mais 4, que é no isso aqui, gente, ó. Tudo bem? Aí, ó, menos 6 com mais 4 vai dar quanto? Menos 2, né? Regrinha de sinais. Por isso que aqui antes era 10 a menos 6, ficou quanto agora? 10 a menos 2. Isso aqui, pessoal, é o quê? É o ΔL, né? ΔL é o quê mesmo? É a minha variação. É o quanto que o trilho aumentou, né? O trilho aumentou quanto? 1,33 vezes 10 a menos 2. Dê uma olhada aí no exercício, né? Resolvemos isso aqui em sala de aula também. Então, aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Esse meu ΔL aqui, ó. Isso aqui que eu encontrei é exatamente o quê? Isso aqui, ó. Daqui aqui. É o quanto que o trilho, né, aumentou de tamanho.
Isso aqui poderia ser um fio de luz, né, por exemplo, com a vara de vergalhão, né, que eu falei. Essa foi a variação. E se eu quisesse descobrir agora o comprimento final, como é que iria ficar? Ah, eu quero descobrir o comprimento final, pessoal. O comprimento final vai ser o quê? Isso daqui que eu tinha antes, né? Concorda comigo? É o que eu tinha antes, ó, que é esse comprimento aqui, mais o que, galera? Mais essa parte aqui, ó, que aumentou. Aqui é quanto mesmo? O comprimento inicial, aqui é 30, né, ó. É o 30 metros, né? Daqui até aqui, ó, isso aqui vale 30 metros. Aí seria o quê? 30 mais esse número aqui, ó. Tá vendo? Esse número iria vir aqui, somado aqui. Vamos ver aqui rapidinho, ó, como é que fica. Ali, ó. Se eu quisesse calcular o comprimento final, né? Aí fica, o comprimento final é o quê? É o comprimento inicial, que é esse aqui, que é o 30, eu coloquei lá no outro slide, mais 1,32 vezes 10 a menos 2, que foi o resultado que eu encontrei aqui, ó, que é o ΔL, né? A variação. Aí, como é que vamos resolver isso? Aqui, comprimento final, que é a soma dos dois, né? O 30 mais 1,32 dividido por 10 ao quadrado, tudo bem? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Professor, mas por que 10 ao quadrado, né? Galera, tá vendo que esse aqui, ó, tem 1,32 vezes 10 a menos 2? Quando eu pego esse 10 a menos 2 e jogo ele para baixo, gente, isso aqui é da matemática, tá? É lá da matemática. Esse aqui, ó, que era menos 2, ele vai ficar 2 positivo, fica 10 ao quadrado, tudo bem? Uma regrinha da matemática. Aí, ó, repetir de novo 30 mais 1,32 dividido por 100. 10 ao quadrado é o quê, gente? É 10 vezes 10, que dá quanto? 100. Aí, ó, 30 mais 1,32 dividido por 100 dá quanto? 0,0132. Aí eu vou somar. Quando eu somo, pessoal, isso aqui, ó, vai dar esse resultado. Comprimento final aqui vai ser quanto? 30,0,132. Isso aqui, ó, é esse comprimento final total aqui, ó. É o total agora, tá, gente? Ó. Tá vendo aqui, ó? Esse total aqui, ó. Isso vai ser o comprimento final, que é esse aqui, ó. Beleza? Professor, como é que você fez essa soma aqui? 30 mais 0,032. Dá uma olhada nesse rascunho aqui, ó. Vendo aqui, ó? 30. O 30 aqui, gente, a vírgula está aqui, ó. A vírgula está depois do zero aqui, ó. Eu tenho uma vírgula aqui. Ela não aparece, mas eu tenho uma vírgula aqui, ó. Geralmente, às vezes, 30, né? Eu posso escrever ele de que maneira? Eu posso escrever ele assim também, ó. 30,0. Tá vendo a vírgula aqui, ó? Só que às vezes geralmente a gente não coloca, né? Mas isso aqui é 30, a vírgula tá aqui, ó. Tá vendo? Eu posso colocar vários zeros aqui, ó, tanto que eu quiser. Então aqui, ó, como é que fica, ó? 30, coloquei mais 4 zero. Por que mais 4 zero? Porque aqui, pessoal, vou somar com esse aqui, ó. Ó, aí eu coloco 0, vírgula embaixo de vírgula embaixo de vírgula, mais 0,132, que é esses 4 números aqui, ó. Aí é só somar. 0 mais 2, 2. 0 mais 3, 3. 0 mais 1, 1. 0 com 0, 0. Vírgula embaixo de vírgula, abaixa a vírgula. 0 com 0, 0. 3 com 0 aqui, né? Que eu posso ter aqui, 3. 30,032, que é esse aqui. Tranquilo? Esse aqui é só um rascunho, tá? Só para vocês relembrarem um pouquinho aí, né? Conteúdo lá da segunda série, né? Da terceira série. Para finalizar aqui agora, pessoal, vamos falar sobre quantidade de calor, que é o outro conteúdo que eu tenho aí, né?
Ou também, esse conteúdo aqui, gente, ele está dentro da calorimetria, tudo bem? Foi o conteúdo aí que vocês têm no caderno aí que eu passei para vocês. Calorimetria. Onde o calor, pessoal, calor basicamente, gente, é o quê? Calor é energia em movimento, tudo bem? Onde o calor sempre vai o quê? Fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que aqui, ó, eu tenho um recipiente. Esse recipiente aqui está cheio de água quente. E aqui do outro lado eu tenho o quê? Um recipiente frio, gelado, né? Está com água a baixa temperatura. Aí aqui está fechado, ó. Se eu vir aqui e remover esse isolamento que eu tenho aqui, ó, as duas águas aqui vão se misturarem, concorda? Elas vão se misturar. E aí o que vai acontecer? Essa água aqui que está mais quente, ela vai começar a transferir calor para a água que está mais gelada, né? Que está fria. Vendo? Ó, aqui está escrito, ó, transferência de calor. O calor dessa daqui vai passar para mais fria, ou seja, essa transferência de calor, devido à diferença de temperatura, né? Que é o calor, tudo bem? O calor é isso, ó, é energia em movimento. Que energia é essa? Essa energia em forma de calor. E aí vai chegar uma hora que essas águas aqui vão se misturar, se misturar, se misturar, e elas vão ter a mesma temperatura. Quando elas tiverem a mesma temperatura, eu chamo isso de quê? De equilíbrio térmico, que é esse aqui, ó. Quando elas vão ter depois a mesma temperatura no final, tudo bem? Então, só relembrando, né, calor basicamente é o quê? É um fluxo de energia, onde essa energia ela vai o quê, pessoal? Ela vai fluir do mais quente para o mais frio, beleza? Deixa eu ver se eu tenho umas figuras aqui que eu separei para vocês. Olha aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó. Aqui eu tenho uma peça aqui, né? Por exemplo, essa peça aqui, ela tá quente aqui e aqui ela tá fria. O calor vai sair desse lado e vai para a parte mais fria, né? Até que aqui vai aquecer e aqui vai diminuir um pouco a temperatura. Aqui, por exemplo, ó, quando você segura uma barra de ferro e essa barra de ferro está em contato com fogo, né? Aqui está quente. Esse calor começa a sair do mais quente, vai para onde? Para a direção mais fria, né? Aí aqui aos poucos começa a ganhar calor e começa a aquecer. Olha aqui, ó. Nesse caso aqui, por exemplo, eu estou falando o quê? Quando aqui está mais frio, as moléculas, né, que fazem parte desse garfo aqui, por exemplo, elas se movem com a velocidade menor. Velocidade pequena, né? Uma velocidade baixa, quando ela está mais fria. Aí, quando eu aumento a temperatura, acontece o quê? As moléculas ficam mais agitadas, né? Elas ficam se movendo com agitação maior. Só você lembrar quando vocês estão fazendo café, né? Vocês colocam a água no fogo, a água está paradinha lá, não tá? Quando vocês pegam a água da torneira e colocam lá na caneca e põe no fogo para fazer um café ou fazer outra coisa, né? À medida que a água vai esquentando, ela começa o quê? Começa a borbulhar, não começa? Por que ela começa a borbulhar? Porque, ó, as moléculas de H2O, que é feito de água, né? A composição da água começa a ficar muito agitadas. Por isso que elas ficam borbulhando daquele jeito, devido ao aumento da temperatura. Pessoal, e como eu posso calcular, por exemplo, a quantidade de calor para eu aquecer uma certa quantidade de água? Eu quero fazer meu cafezinho lá da tarde, né? E aí eu coloco a água no fogo e essa água tem que aquecer, né? Ela tem que ficar fervendo. Qual a quantidade de calor que eu preciso para essa água aqui, ó, começar a ferver? É um exercício que vamos fazer agora, né? Que já resolvemos em sala de aula também, mas vamos relembrar como é feito, né? Qual fórmula eu vou utilizar? É aquela fórmula que macete, né? Onde aqui, ó, por exemplo, eu tenho massa vezes
calor específico da água vezes variação de temperatura. Nesse caso aqui, eu estou falando que a massa é de 400 gramas, é só um exemplo, tudo bem? Poderia ser qualquer outro valor. Massa 400 gramas e a variação de temperatura 20 graus, certo? Vamos supor que essa água aqui, ó, vamos supor que ela estava, por exemplo, a 0 grau, aí ela foi até 20 graus Celsius. A variação de temperatura é 20 graus. Ou ela poderia estar a 50 graus, por exemplo, e chegou a 70. Ela mudou quanto, gente? De 50 até 70, mudou quanto? Mudou em 20 graus, beleza? Então aí, ó, só substituir os valores, né? Ó. A massa é quanto? 400, que é a massa da água, vezes o C. Esse C, pessoal, o C da água é igual a 1. Tudo bem? Verifica aí no caderno, vocês têm isso também. Calor específico da água é igual a 1. Não precisa decorar, isso aqui eu forneço na prova. Vezes 20, onde o 20 é a variação de temperatura. Só multiplicar, eu vou obter o quê? 400 vezes 1, 400. 400 vezes 20, 8.000 calorias. Tudo bem? Ou no lugar desses 3 zeros aqui, ó, eu coloco quilo, né? Quilocal. Esse quilo aqui é um prefixo de 1000, tudo bem? É como se eu estivesse colocando 1000 aqui, ó. 1000 vezes 8 dá quanto, gente? 8.000, que é a mesma coisa. Então, posso substituir, né? Ou 8.000 calorias ou 8.000 quilocalorias, né? Geralmente nos alimentos aparece desse jeito assim, né? Você dá uma olhadinha aí, né? Atrás de um pacote de biscoito, por exemplo, manteiga, ou algum outro alimento, as calorias daquele alimento está desse jeito assim, ó. Vamos resolver o último exercício aqui agora, o último exemplo, sobre quantidade de calor, né? Vamos supor agora, pessoal, que eu tenho isso aqui, ó. Vou baixar mais um pouquinho aqui. Deixa eu tirar isso aqui para não confundir vocês. Olha só, vamos supor, ó, deixa eu aumentar. Vamos supor que eu tenho aqui, galera, ó. Vamos supor que eu tenho aqui. Vamos supor que eu tenho um gelo. Qual a quantidade de gelo? 50 gramas de gelo, tudo bem? 50 gramas de gelo. Aí eu quero fazer esse gelo sair de que temperatura? Temperatura de menos 20 graus até chegar à temperatura de 40 graus. Onde aqui, pessoal, eu não vou ter mais 50 gramas de gelo. Eu vou ter 50 gramas de quê? 50 gramas de água, né? 40 graus eu não tenho mais gelo, né, gente? Eu tenho água, né? Qual a quantidade de calor que esse gelo aqui tem que receber para ele chegar até a virar água a 40 graus Celsius? É isso que vamos resolver. Então aqui, ó, primeiramente, ó, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, né, ó. Para o gelo sair de menos 20 e chegar até 0 grau, qual fórmula eu vou utilizar? Essa fórmula aqui, pessoal. Professor, mas por que até 0 grau, né? Alguém lembra aí? Expliquei isso na sala. Por que 0 grau, galera? Esse 0 grau aqui, pessoal, quando o gelo, chega a 0 grau, é quando ele começa a descongelar. É nessa temperatura aqui que ele começa a virar água. Por isso tem que ser de menos 20 até 0 grau, beleza? Ah, professor, se aqui fosse outra temperatura, a mesma coisa também, gente. Se fosse menos 50, seria de menos 50 até 0 grau. Quando chega a 0 grau, o gelo começa a virar água, ele começa a derreter aos poucos. E aí, ó, vou utilizar essa fórmula aqui, ó, que macete, né? Onde aqui o M vai ser o quê? Massa do gelo. O C, esse C vai valer 0,5, que é do gelo também. Não precisa decorar. O ΔT, variação de temperatura. Depois eu vou substituir os valores. Depois aqui, ó, quando o gelo chegou até 0 grau, ele começa a descongelar. Enquanto ele não se descongelar 100%, a temperatura vai se manter o quê? 0 grau, gente. Essa temperatura não vai mudar enquanto esse gelo aqui, ó,
não vira água. Você pode colocar um termômetro aqui, deixar o termômetro medindo, você vai ver que o termômetro vai ficar paradinho ali no 0 grau. A temperatura não vai aumentar e nem vai diminuir. E quando o gelo não se descongela 100%, a temperatura se mantém 0 grau. Nunca esqueçam disso. E aí, que fórmula eu vou utilizar agora para a quantidade de calor? Q é igual a massa vezes calor latente de fusão, né? Aqui, ó. Esse Q é calor igual a massa vezes LF. Esse LF aqui é calor latente de fusão, tudo bem? Por isso eu coloquei um Fzinho aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Aqui não tem temperatura, igual tem aqui, ó. Por que eu não tenho temperatura nessa fórmula aqui? Porque a temperatura é a mesma, gente, ela não muda. Por isso que a temperatura aqui, ó, não aparece. Agora, beleza, o gelo se descongelou 100%, eu vou ter só água aqui, né? Depois que ele se descongela. Aí agora a água vai sair o quê? A água vai sair de 0 graus e chegar até onde? 40 graus. Que fórmula eu vou utilizar? Agora a temperatura está mudando, tá vendo? Ó, que a temperatura está mudando. Se a temperatura está mudando, pessoal, eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó, que vai ser quantidade de calor é igual a massa vezes C vezes o ΔT. Vamos aqui para a próxima. Aqui, ó. Aqui eu tenho o mesmo desenhozinho, né? Desenho do anterior. Vamos ver o primeiro aqui, ó, como é que fica. A temperatura está mudando, concorda comigo? De menos 20 vai até zero. Então, utiliza essa fórmula aqui para a quantidade de calor, que vai ser a quantidade de calor para o gelo sair, pessoal, de menos 20 até 0 grau é o quê? Ó, massa do gelo, 50. Aqui, ó. A massa do gelo é 50. Esse C vale 0,5. 50 vezes 0,5. Isso aqui é tabelado, vocês não precisam decorar isso, tá? Cada um tem o seu. O do gelo ele vale 0,5. Vezes variação de temperatura, que é quanto? 20, né? De menos 20 graus, pessoal, até 0 grau, quanto que a temperatura tem que aumentar? Tem que aumentar em 20 graus, tá aqui, ó. Aí é só multiplicar isso tudo aqui, tudo bem? 50 vezes 0,5 dá 25. 25 vezes 20 deu aqui, ó, 500 calorias. Ou seja, essas 500 calorias aqui, pessoal, é o quê? É a temperatura, perdão, é a quantidade de calor para o gelo sair de menos 20 até quanto? 0 grau. É essa quantidade de calor que ele tem que receber. Quando ele recebe isso daqui, o gelo sai da temperatura de menos 20 e chega até 0 grau. Tudo bem? Só que quando ele chega aqui, gente, ele está gelo ainda. Ele tem que descongelar. Qual a quantidade de calor para ele se descongelar agora? Essa daqui, ó. Temos que fornecer mais calor, né? Continua mandando mais calor. Qual a quantidade agora? Massa do gelo, 50, tá vendo aqui, ó? Aqui eu começo a ter gelo mais água. Essa massa do total aqui vai ser o quê, pessoal? 50 gramas ainda, né? Eu não estou colocando mais gelo, não estou colocando mais água aqui. Continua sendo 50 gramas. Então, a massa aqui, 50. Vezes LF. Esse LF aqui, calor latente de fusão, é igual a 80. É um valor tabelado também, não precisa decorar. Eu forneço para vocês na questão. Então, aqui, né, pessoal? 50 vezes 80 vai dar quanto? 4.000 calorias, tudo bem? Então, quando eu adiciono mais 4.000 calorias, o gelo vai o quê? Ele se derrete completamente. Aí todo esse gelo aqui, ó, vai virar o quê? Vai virar água, quando ele recebe mais 4.000 calorias. Porém, gente, esse gelo que derreteu, ou melhor, essa água, né, que agora de gelo virou água, ela vai estar o quê? A temperatura de 0 grau. Eu quero fazer o quê? Sair de 0 grau agora e chegar até onde? 40 graus, né? A temperatura está mudando, não está mudando? Se a temperatura está mudando, que fórmula eu vou utilizar? Essa fórmula aqui, ó, que macete, né? Por quê? Porque nela aqui eu tenho variação de temperatura. Como é que fica então? Aqui, ó, que macete, né? De novo. Ó, a massa aqui é a massa de água.
Se antes eu tinha 50 gramas de gelo, vou ter o que aqui? 50 gramas de água, né? A grama não mudou, né? A quantidade, né? 50 gramas de água vezes 1. Por que vezes 1? Porque daqui até aqui, galera, eu tenho água. Eu tenho água e o calor específico da água, que é esse C, é igual a 1. Igual resolvemos a questão anterior. Vezes 40. Por que 40? Variação de temperatura. De 0 grau até 40, qual foi a variação? Quanto que mudou a temperatura? Ela mudou em 40 graus. Só multiplicar tudo aí, ó. Aqui eu acabei repetindo aqui o de cima, é a mesma coisa, tá? 50 vezes 1, 50. 50 vezes 40 vai dar 2.000 calorias. Aí, pessoal, a quantidade de calor total que eu tenho que fornecer para o gelo sair de menos 20 e se transformar em água a 40 graus vai ser o quê? Somando tudo. Vou somar esse e esse aqui. Aí, quando vocês somarem aí, ó, vou obter o quê? 500 mais 4.000 mais 2.000, que vai dar 6.500 calorias. Essa quantidade de calor total aqui é o quê? Para o gelo sair de menos 20, chega a zero, depois ele chega a 40 graus, que aí já virou água, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Essa videoaula, estudem os exercícios, né, que eu passei em sala de aula, aquela lista de exercícios que eu entreguei para vocês, essa lista aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês qual que é. Essa lista aqui, pessoal, ó, essa listinha aqui que eu passei para vocês, né, estude aqui, ó, essas questões que resolvi em sala de aula com vocês. Essa daqui, as últimas questões que eu resolvi também, tudo bem que vocês vão bem. Esse conteúdo aqui, eu não devo cobrar ele na prova lá. Então é isso, gente. Espero que tenham entendido. Um abraço, fique com Deus. Qualquer dúvida, estou à disposição.